continuamos entrevistando Roelf Cruz Risolo, neurocientista e professor da Unesp. Ô, Roelf, você já disse, quanto mais pensamos, ou você, ou algum filósofo ou cientista, quanto mais pensamos, menos acreditamos. Os adultos buscam verdades reconfortantes e a ciência nem sempre nos dá verdades reconfortantes. Eu quero que você fale um pouco. Tudo verdade. Quanto mais pensamos, menos nos deixamos levar por verdades baseadas na fé, por exemplo, né? Mas a intuição não é pensada e às vezes ela não ajuda? A intuição ajuda e ajudou muito nossa espécie a sobreviver nesse período evolutivo tudo. Mas eu vou te dar um exemplo. A gente achar que é o Sol que gira, orbita ao redor da Terra, é extremamente intuitivo. Sei. Porque você não sente a Terra se mexer. A Sei. Terra está lá e você vê o Sol dar aquela volta. Agora, está certo? Não. Por isso que nós temos que ter também um tipo de raciocínio analítico, porque ao analisar coisas complexas como essa, ou no blog também aquele exercício matemático que eu coloco, a intuição nos faz errar. E cada vez mais hoje em dia, que nossas capacidades de sobrevivência estão mais ou menos asseguradas, as coisas são cada vez mais complexas. Então essa parte analítica do nosso cérebro temos que saber fazê-la funcionar. Então, também para a intuição, a gente deve provocar a intuição com o será? Né? Depois da intuição, sempre vem o será. Sempre Cuidado vem o com será. a intuição. Eu queria que você olhasse para aquela câmera e dissesse a proposição matemática que você fez do blog. Você lembra? Não, aquele exercício matemático completo. Não, eu não lembro. Você não vai lembrar? Esse é um bate de beisebol. Mas é fantástico, porque na hora você, com intuição, você responde que, por exemplo, o número é 10. E depois, matematicamente, fica provado que é 5. Então, a intuição pode ser boa, mas tem que ser checada cientificamente. A intuição serviu muito para a nossa sobrevivência, né? Porque você tinha que rapidamente, com poucas pistas, tomar uma decisão que salvasse tua vida, independente de estar certo ou errado. Salvar a vida era o fundamental. Hoje tua vida está salva. Mas vale a pena entrar no blog só para fazer esse exercício. E eu sei que a resposta lá não está escrito, porque que a resposta não é o que a gente pensa, mas é por uma equação. Você transforma numa equação de primeiro. Os professores de matemática devem achar saber. isso. Eles transformam numa equação de segundo grau e conseguem a resposta certa de primeiro. Tudo bem. Você afirma que o cérebro cria religião e deuses por medo da morte e por falta de compreensão dos fenômenos. Fale mais. Sim, somos a única espécie na natureza que é capaz de entender a eternidade do fim. Sei. Isso é um peso terrível. É claro que vamos precisar procurar coisas reconfortantes, e ao longo da nossa evolução, com a falta de conhecimento que nós tínhamos sobre as coisas naturais, é claro que vamos associar essas coisas naturais, como um raio, por exemplo, a coisas sobrenaturais. Não, mas você fala que no início achavam que um raio era o que? Um deus zangado? Era um deus zangado, exatamente. Por quê? Porque não existia o conhecimento. Quando o conhecimento amplia, é evidente que essas crenças dão lugar a umas realidades que não são as que a gente, às vezes, gostaria. A ciência te dá Não, a religião te dá, principalmente porque você pode escolher a religião. Você pode escolher se você quer, inclusive, a reencarnação, a ressurreição. Tem um menu bastante amplo. Né? O religioso acredita que existe um Deus pessoal. O ateu não acredita que existe um Deus. O agnóstico reconhece não ter capacidade para decidir sobre o assunto. O Drauzio Varela já começou um artigo recentemente dizendo assim: sou ateu. Você é o quê? Eu sou um ateu e sou agnóstico. Então, as duas coisas. E eu acho legal que gente como Drauzio Varela e como outras pessoas bastante importantes na sociedade saiam do armário em relação às suas crenças do ateísmo. Não há grupo mais estigmatizado no Brasil que o dos ateus. Recentemente teve uma pesquisa mostrando em quem você não votaria de jeito nenhum. Os ateus perderam para todos. Perderam para os homossexuais, perderam para os drogados, perderam para todo mundo. Então mostra que há um preconceito. Isso é só no Brasil? Não é só no Brasil, mas nos Estados Unidos também é forte esse preconceito contra os ateus, mas em outros países, por exemplo, na Europa Ocidental, o número de ateus
chega em torno de 40%, 70% da população. Então essa discussão não faz sentido. Eu acho legal que o Drauzio Varela se coloque uma pessoa extremamente atuante, preocupada com a sociedade. Não, altruísta, né? Cientista. Exatamente. Você tem a porcentagem de cientistas renomados e filósofos renomados que são ateus ou agnósticos? As últimas pesquisas que nós temos, sérias, né, indicam que dos grandes cientistas, 93% são ou ateus ou agnósticos. Quanto? 93%. Nossa. Ou seja, só 7% dos grandes cientistas. Porque eles perguntam será o tempo todo. É muito né? difícil você conciliar a fé com a ciência. Eu acho que é impossível, porque a fé está baseada em acreditar as coisas mesmo na falta de evidências. E ao contrário da ciência. Mas e os filósofos? Pelas pesquisas também, isso está no blog, está 85% dos filósofos que se reconhecem como filósofos ou são ateus ou são agnósticos. Parece-me que o Allan Kardec, se eu não estiver enganado, dizia assim, né, do Espiritismo: quando o que o Espiritismo disser não for ao encontro da ciência, siga a ciência. Você tem essa informação, se ele dizia isso mesmo? Que tenho certeza que disse isso foi o Dalai Lama. Ah, foi o Dalai Lama? Foi o Dalai Lama, acho que no Espiritismo, e eu sei porque eu flertei por um tempo com o Espiritismo, acho que era o Flammarion, que ele dizia, ou o Espiritismo é ciência ou não é nada. Eu acho que tem alguma coisa, não estou muito certo porque eu abandonei. Até hoje, como um todo, a religião fez mais bem ou mais mal à humanidade? Se eu tivesse que fazer uma avaliação agora, nesse momento, e na base do achismo, eu acho que... É a sua percepção só. Eu não sei. Eu sei que hoje seria desnecessária. Você acha que... Eu acho que hoje já somos capazes de ter uma capacidade moral e das regras sem a necessidade de religião. Você foi espírita. Como diria o John Lennon. Você foi espírita, ou flertou com o espiritismo, como você diz. Deixou de ser por quê? Ou deixou de flertar por quê? Não, como o espiritismo tinha essa proposição de ir também ao encontro da verdade científica, isso teve uma atração para mim. E eu entrei na universidade, na realidade, até tentando criar algum tipo de experimento para testar algumas das hipóteses, mas depois, com o conhecimento que a gente vai adquirindo, eu abandonei essa crença no espiritismo. Por falta de quê? Evidências. Você foi católico, aí você não flertou, não. Você foi católico. Quando você deixou de ser católico? Quando li a Bíblia, e seriamente. Por quê? E por quê? Lá pelos 16 anos, mais ou menos, primeiro tem que lidar no contexto. No colégio do Uruguai, a Bíblia era ensinada como um texto literário nas aulas de literatura. Então nós tínhamos que ler aí, não como proselitismo religioso, mas como literatura. Agora já que estou com a Bíblia na mão, eu vou ler. E quando começamos a passear aí pela Gênesis, o Éxodo, Deuteronômio, Juízes, é um livro terrível, é um livro de intolerância, de mortes. Não, mas você diz que a Bíblia traz um Deus o quê? É um Deus o Deus que está mostrado lá é um Deus intolerante, genocida, terrível, eu vingativo, vi você dizer vaidoso. Vaidoso por quê? Vaidoso porque alguém que diz você tem que me amar a mim acima de todas as coisas que existem, senão você vai arder no inferno. Que moral tem isso? E como é que você vê a figura de Jesus? Jesus, caso tenha existido, e eu acho que as evidências apontam que Jesus existiu. Não necessariamente como filho de Deus. Claro. Para um cientista, Não, isso eu não acredito. Não. Os mitos em relação ao cristianismo, não acredito nenhum, claro. Eu respeito muito, mas não acredito. Agora, tem uma mensagem, algumas coisas são positivas, mas se eu tivesse um pai que era genocida, eu não o defenderia. Não o defenderia. Você fala em problemas que a religião traz. Eu quero dois. Dois problemas. Bom, eu acho que um dos problemas importantes é essa tendência, esse objetivo básico da religião de doutrinar crianças. Evangelização, dê o nome que você quiser.
Não existem crianças católicas, não existem crianças evangélicas, não existem crianças espíritas, da mesma forma que não existem crianças marxistas ou não existem crianças que sejam seguidoras dos pensamentos liberais econômicos. Criança está aí para aprender outras coisas. Então você é contra a aula de religião, sim, por exemplo? Sem dúvida. Acho que religião na escola não tem como fugir. Por quê? Porque você dá religião nas aulas. A religião é extremamente importante na história da humanidade. Então você dá religião nas aulas de história, nas aulas de geografia, literatura, história da arte. Em tudo entra religião. Você citou então um problema que a religião traz e outro? O outro é que a religião, todas, né, eles tentam impor ao resto da sociedade crenças, dogmas, pontos de vista que são relativos à sua crença, que eles têm que solicitar aos seus seguidores e não tem que impor isso ao resto da sociedade através de alterações na Constituição. Isso vai de encontro ao Estado laico. Isso é muito perigoso e esse é o processo que nós estamos vivendo no Brasil, um processo muito perigoso. Estado laico é quando argumentos religiosos não interferem nas decisões do governo. O Estado é laico no Brasil? Constitucionalmente é laico, apesar que há alguns deslizes para mim na Constituição brasileira que deveriam ser corrigidos. Mas ele é laico. Agora, nós estamos nesse processo de ainda discutir se devemos ou não colocar crucifixos em repartições públicas. Isso é uma discussão que não deveria existir. A sua opinião? Que não, claro, não tem. Porque só crucifixos... Então o Estado tem que ser laico. Claro, tem que ser laico. O Estado laico é a melhor opção, inclusive para as religiões. Isso que tem que ficar claro. Estado laico não é Estado ateu, não tem nada a ver. O Estado laico é o único que assegura que qualquer um possa ter a religião que quiser, absoluta liberdade ou não ter culto, religião. ou não ter religião. E ele se desvincula desse problema. Eu sou contrário que as religiões não paguem impostos. Eu sou contrário. Acho que deveriam pagar impostos porque recebem muito dinheiro. Não deveriam pagar. Eu não sou favorável a que com o meu imposto sejam construídas igrejas. Então tudo isso aí deveria passar por uma reavaliação. Mas está muito difícil no Brasil. Para terminar a sua aula de hoje, Roelf, o que é que você ainda quer da vida? A gente não tem que querer nada da vida, a gente tem que ir atrás, né? Tem que ir atrás, mas primeiro tem que querer para ir atrás, não é? Eu quero mais ou menos o caminho que eu estou seguindo hoje, acho que é um caminho que me dá muito prazer. O que eu faço é muito prazeroso. E eu acho que se isso continuar assim é suficiente. Né? É suficiente. Você está satisfeito? Eu estou satisfeito. Eu acho que para a felicidade, talvez mais importante que a química é o estado de já estar satisfeito com o que tem. Que também é química. Que também é químico. Para mim, tudo é química cerebral. Eu diria que pode ser químico, porque se te derem $1 bilhão agora, é o que 1 bilhão causou na sua química. Sim, né? Exatamente, mas a satisfação, uma pessoa esquizofrênica, por exemplo, com uma doença, não sente nenhuma vibração de receber 2 milhões de reais e não sente nenhuma vibração de saber, às vezes, que sua mãe morreu. A felicidade é química. Pelo que sabemos até agora, agora. Foi um prazer entrevistar Roelf Cruz Risolo. Até o próximo Questão de Opinião.